O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Os discípulos que acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no terceiro domingo da Quaresma e o livro do Êxodo, que vai falar da escravidão do povo de Israel, do povo de Deus, do Egito. E aí vamos relembrar o Decálogo, relembrando já nesse livro do Êxodo os mandamentos da lei de Deus. Se eu perguntasse a vocês quantos são os mandamentos da lei de Deus, o que vocês me responderiam? O quê? O quê? Quantos são os mandamentos? Está muito fraco. Quantos? 10. Alguém tem dúvida? São 10. Mas dentro dessa pergunta vem a pegadinha. Quantos desses 10 sobraram na tua vida? Porque falar de Quaresma é falar da lei de Deus, é falar dos mandamentos, é observar os mandamentos da lei de Deus. Não são os meus mandamentos, não são os mandamentos do Papa Francisco, não são o mandamento dos nossos bispos, é o mandamento da lei de Deus. E aí nós nos perguntamos desses 10, quantos que sobraram na nossa vida?
E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é desobedecer a lei de Deus. E isso nós sabemos, e isso nós não temos dúvida, de que desagradar a lei de Deus constitui um pecado. Por isso, mais uma vez, nos mostra o tamanho da grandeza de Deus, que quer conduzir o teu povo. E porque Deus constituiu os mandamentos? Porque o povo estava vacilando, porque o povo estava perdido. E quando nós estamos perdidos, sem saber o caminho a tomar, é necessário ter um caminho. Então os 10 mandamentos são os itinerários para que nós possamos acertar com Deus. Porque em sã consciência, ninguém que aqui se encontra quer errar com Deus. Nós queremos acertar. E Deus nos envia os mandamentos para que isso possa acontecer na nossa vida. Moisés sobe a montanha e desce com a lei. E mais uma vez, por que foi preciso lei? Por que foi preciso lei? Porque nós não sabemos administrar a nossa liberdade em Deus. Não sabemos administrar. Quantas pessoas que acham que conhecem a Deus? Quantas pessoas que pegam a palavra de Deus e Deus fala exatamente o que ela quer ouvir? É bom assim, né? Deus fala o que eu quero ouvir. E se Deus fala apenas o que eu quero ouvir, eu vou fazer aquilo que dá na minha cabeça, em nome de Deus. Não é assim muitas guerras, não é assim muitas religiões, não é assim muitas pessoas ditas, que nós podemos dizer, fanáticas, que quer colocar palavras na boca de Deus. E Deus não quer mais isso para o seu povo. Por isso Deus manda Moisés escrever o Decálogo, que são os 10 mandamentos, que é mandamento para nós padres e para vocês leigos, o mesmo mandamento da lei de Deus. Por isso vai nos falar a segunda leitura, dizendo: pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os homens, mas sabedoria para Deus. Ou seja, o que o mundo tem como escândalo, dar a vida por alguém, dar a vida por alguém. Quando hoje vemos alguém fazer algo extraordinário por alguém, lembramos de Madre Teresa de Calcutá no nosso tempo, né? Fez tantas coisas extraordinárias. Lembramos Santa Faustina, que amando, conhecendo o amor de Deus profundamente, obedeceu profundamente aquilo que Deus orientava ela a fazer, e foi ela perseguida, ridicularizada, porque obedeceu a Deus. Para todos aqueles que não compreendem a dimensão de Deus, ser assim um escândalo. Fazer o bem é um escândalo. Quando alguém faz o bem na nossa comunidade, alguém faz o bem, fez uma coisa bonita na comunidade, sabe o que nós falamos? Que é aparecer.
Quando alguém fez um bem grande na nossa comunidade, nós dizemos assim: ela quer aparecer com o padre, ela quer aparecer, é escândalo. Então, veja bem, nós estamos como os pagãos daquele tempo, que é escândalo fazer o bem, dar a vida por alguém, sacrificar a sua vida em uma missão, entregar a sua vida dentro de uma missão, quer que seja uma missão pastoral, seja de uma comunidade de vida de criança, seja na nossa família como missão também, grande missão. Alguém vai sempre achar que você quer aparecer. Pois bem, quem quer aparecer? Quem quer aparecer? Todos nós deveríamos querer aparecer para ser sinal da luz de Deus a quem anda nas trevas. Vai falar para alguém que isso Deus não gosta, esse pecado Deus não gosta, você já não presta mais. Toda pessoa que anuncia a verdade da fé será desprezada. Veja bem, como diante daquela pergunta que eu fizera no início, quantos dos 10 mandamentos sobraram na sua vida? Porque quem é você, quem sou eu para dizer assim, esse mandamento aqui já está há tantos anos, né? Já está meio caduco, né? Esse mandamento aqui já não. A gente vai simplesmente pegando o mandamento que me convém, e acho que eu sou de Deus. Não pecar contra a castidade. Lá vem esse padre falar de castidade. Lá vem essa pessoa falar de castidade. Os jovens de hoje querem saber de castidade, padre. Lá os jovens querem saber de castidade. Mas é mandamento da lei de Deus. Rasga a Bíblia. É mandamento. E aí nós vamos simplesmente querendo administrar Deus, para que Deus faça aquilo que me convém. Se eu quero o céu, não tem como ir para o céu recusando o mandamento da lei de Deus, ou querendo modificar o mandamento, querendo amenizar o mandamento. Por isso Jesus diz: não façais da minha casa uma casa de comércio. Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas vendendo seus negócios, e aí Jesus fez um chicote com cordas. Veja bem, eu gosto muito dessa parte. Lembra da sua mãe, de alguém que diz assim: olha, quando eu te pegar, olha. A mãe falou de fazer isso, né? Algumas mães devem até fazer, né? Olha, você está aprontando. Quando eu te pegar, eu fico imaginando Jesus olhando aquele povo todo lá dentro da igreja, fazendo uma bagunça dentro da igreja. Alguém aqui está vendendo alguma coisa dentro da igreja? Não, né? Alguém aqui, e tem boi, tem tecinho, está vendendo hambúrguer, está vendendo. Não, ninguém está vendendo nada aqui hoje dentro da igreja. Mas nós estamos com fé dentro da igreja. Nós estamos aqui agora
profundamente cheios de fé? Será que nós não estamos vendendo os nossos valores? Quando nós entramos na igreja e não reconhecemos o lugar onde minha alma para, onde a minha existência para, onde eu olho para o altar, onde Jesus será mais uma vez sacrificado na Santa Eucaristia, entregue a mim. Será que eu estou inteiro hoje aqui? Será que eu estou apenas cumprindo um ritual, sem amor à casa de Deus, sem cuidado com a casa de Deus, sem prazer de estar na casa de Deus? Será que dentro de mim há um monte de campistas, tirando a minha essência, roubando a minha experiência? E aí Jesus dizia, fez o chicote e começou a derrubar as moedas, espalhar tudo aquilo que os campistas traziam. É boi para um lado, é galinha correndo para o outro, não é? É os campistas, todo mundo desesperado, que Jesus lá com o chicote na mão. Será que eu preciso de uma chicotada para voltar a respeitar a minha igreja? Que muitas vezes nós entramos na igreja, batemos um papo ferrenho, é uma conversa dentro da igreja, mas esquecemos de ir lá diante de Jesus e dizer: estou aqui, Senhor, estou aqui, vim para te adorar, vim para te adorar. Muitas vezes fazemos da casa do Senhor uma bagunça, porque o nosso interior também está bagunçado. Quando eu estou interiormente bagunçado, eu venho para a igreja, entro e saio como se não tivesse entrado. E aí Jesus fala: vou derrubar esse templo, vou derrubar essa igreja tão bonita, tão bem cuidada, com a Dani ali para cuidar, restaurar, tão bem cuidada. Vou derrubar essa igreja e vou construir em 3 dias uma outra igreja. Jesus quer que nós entremos nele. Quando eu entro nesse templo, eu entro dentro de Cristo, e é preciso que Cristo entre em mim. Para que Cristo entre em mim, eu tenho que viver os valores do Evangelho, os valores da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela não está obsoleta. A palavra de Deus é a mesma de ontem, de hoje e de sempre. Então, é a palavra que me leva à conversão, é a palavra que me leva a uma transformação da minha vida. Alguém dizia: 46 anos foram precisos para a construção dessa igreja, e tu vai destruir em 3 dias, vai erguer essa igreja. É outra igreja, é a igreja que nós precisamos entrar. Nós temos que ter muito cuidado, meus filhos, muito cuidado. O grande problema da nossa igreja hoje é ser dividida. São os carismáticos que brigam com a teologia da libertação, a teologia da libertação que briga com os tradicionais, os tradicionalistas, e os tradicionalistas que brigam com A, B ou C. Que igreja é essa? Onde o amor deixou de existir? O fato de você amar a Deus desse jeito
não é melhor nem pior do que o meu jeito. A igreja precisa aprender a amar o outro na sua diversidade. A forma que ele encontrou de falar com Deus é essa. Que bonito! Que seja assim para você, mas que seja um encontro com Deus. Porque se for um encontro com Deus, você saberá amar. Se não for encontro com Deus, você pode ser carismático, pode ser tradicionalista, pode ser da teologia da libertação, vai viver um farisaísmo. Tem muito cambista dentro de você, tem muito negócio que não é de Deus, que você tem negociado na igreja de Jesus. Que hoje nós possamos refletir, olhar para nós, nos percebermos o quanto nós precisamos deixar que Deus reconstrua o teu amor em nós, a tua misericórdia em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.